formular a expressão, alguns meses depois da Adrialina, recebo um recado para integrar a tua banda. Sim. Tens ideia disso? Lembro. Estava eu a dar os primeiros passos do teatro. És um grande músico, um grande, belíssimo músico. Não era, ainda bem que não toquei contigo, senão tinha chegado à conclusão que eu era um músico limitadíssimo, por isso é que resolvi começar a enganar o público fazendo programas de humor. És um belíssimo músico e um enorme ator, um grande artista. Muito obrigado. E nessa altura estavas tu numa fase eufórica, preparando o teu grupo para começar a dar a volta ao país, não é? Sim, andamos por aí. É bom viajar, eu adoro viajar, gosto imenso de andar pelo país. E depois... Agora viajo menos, mas gosto mesmo de viajar. Como é que tudo começou contigo? Olha, começou nos anos 50, portanto eu sou vocalista da primeira banda rock que se faz em Coimbra, que se chama Os Babies. Tu és daqueles que assumem a idade ou continuas a dizer que tens 23? Tenho a minha idade. E em quem é que nasceste? 42. 42. 4 de fevereiro de 42. Em 50 e picos? Sim, tinha 13, 14, 15 anos. Ainda um chavalinho? Sim, e começo a cantar numa banda que se faz em Coimbra, que é Os Babies, que é uma banda rock. Uma banda que toca nessa altura, digamos, a música rock que se fazia nessa altura, Fats Domino, Chuck Berry, essa área, assim, Everly Brothers, por exemplo. Foi muito engraçado porque foi um choque muito grande entre os tangos e os passos-dobles e esse tipo de música e um tipo de música completamente diferente e que chocou imensas pessoas nessa altura em Coimbra. Bom, 10 anos depois começa a minha aventura, depois de passar pelo grupo de jazz do Orfeão de Coimbra também, que eu fui orfeonista. Então lidaste com imensa gente. Na mesma altura do Adriano Correia de Oliveira, do Zeca Afonso, toda essa área. Privaste, por exemplo, com o Zeca nessa altura? Com certeza. E com o Adriano, especialmente. Muito com o Adriano. Que memórias é que guardas, por exemplo, desses dois vultos culturais? Especialmente do Adriano Correia de Oliveira, uma imagem de pessoa espantosa. Um indivíduo muito coerente consigo próprio, muito corajoso e também muito divertido. Mas muito divertido. E porquê é que dizes especialmente? Para ti o Zeca não era tão especial assim? Porque eu conheci menos o Zé Afonso, conheço mais o Zeca na sua obra do que propriamente a pessoa dele, estás a ver? E eu conheci muito de perto a pessoa do Adriano e tive o privilégio de estar 6 meses na tropa com ele depois, em Mafra e em Santarém, o que para mim foi muito gratificante e uma recordação muito bonita. Quanto tempo fizeste tropa? Fiz 4 anos. Terrível. 4 anos? Estive na Força Aérea. Ninguém nasce soldado, percebes? Mas pronto, foi assim. Portanto, tiveste aí... isto é engraçado para a malta agora. Tenho aí uns amigos meus... 4 meses. Vão 4 meses e acham que a vida acabou. Percebes? 4 meses. 4 anos é... Eu era professor de ginástica, tinha-me acabado de formar, ou praticamente a formar pelo INEP. Então eras colega ali da Paula e da Júlia. Sim. E o que é que fazia? O que é que fizeste nesses 4 anos? Fui dar ginástica, depois de passar por Mafra e por Santarém, fui dar ginástica para a Força Aérea. Na OTA estive 3 anos e tal, na Força Aérea, na OTA, a dar ginástica. Que giro. Entre os meus alunos e meus... Alunos não é alunos, instruendos. Passou uma pessoa que está por aí que se chama Vítor Mamed. Uma salva de palmas para ele. Que engraçado. E hoje em dia a componente física continua a ser importante para ti? Exercício físico eu acho fundamental, o desporto acho fundamental a todos os níveis, em todas as idades. Dentro de uma medida possível e sem forçar a máquina, percebes? Fazer exercício para as pessoas se sentirem bem no dia-a-dia. E o teu exercício é essencialmente montar? Pois, eu deixei de jogar ténis, Estão-se a rir, desculpa, mas deixei de jogar ténis, deixei um bocadinho de fazer jogging, praticar atletismo, de ciclismo também. Nessa altura, mais jovem, fiz ciclismo. E, de repente, comecei a me apaixonar pelo hipismo e acho um desporto muito interessante. Montas muito, também irracionais? 3, 4 horas por dia. Também irracionais? Especialmente irracionais? Especialmente e só irracionais. Não acredito. Que não são irracionais, de qualquer forma. Daqui a bocado vou ali falar com a tua mulher. Não confundas as coisas, espera aí. Não confundas as coisas. Não sou eu que estou a confundir, o público é que começou a rir. Bom, mas isso é outra coisa. Eu sou uma pessoa casta e pura, de cabeça transparente. Estes mafiosos que me arranjaram para o público é que me estão a submeter no dia. Olha, monto muito a cavalo, gosto muito, é um desporto muito saudável. Ali perguntaste que era um belíssimo elemento de ligação entre o homem e a natureza. Eu passei um bocadinho essa fase, o cavalo, um belíssimo elemento de ligação, como o barco também. E deixei um pouco essa fase para me dedicar já mais a, digamos, a uma carreira desportiva, digamos, a nível médio, não é?
Há bocado falei em 75 porque eu conheço-te mal antes disso. Eu lembro-me de ver um dos meus primeiros bailes onde eu fui ao Espelho d'Água. Estavas tu a tocar ainda nos tempos. Lembro-me de ver o Tosé Brito a tocar viola baixo. Sim. E lembro-me de ver a destruir um microfone com uma flauta de bisel, tens ideia? Pois, isso Usava-se partir microfone. Mas saía caro, não é? Mas na altura o microfone tem que custar 200 paus também. 200 paus. Quanto é que se ganhava na altura num espetáculo? Pouquinho. 200 paus para o grupo todo. Era. Era dinheiro. Pois, as coisas mudaram bastante. Bom, e então, lembro-me de ti realmente nessa fase. Foste tu que disseste ainda agora que ias de Carcavelos a Cascais por 3.600. São João de Estoril a Cascais era 13,80 escudos. 3.600 o táxi. 3,80 de táxi, sim. Como estamos a ficar velhos. A velhice não te incomoda? Nada. Nada de nada? A senilidade, sim. E a falta de saúde também, mas a velhice não. Acho que as pessoas têm que assumir a idade que têm e devem procurar manter a saúde, isso sim. Aquela senhora muito engraçada que esteve aí, que faz ginástica, eu aconselho as pessoas todas da idade dela a fazerem ginástica, fisioterapia, andarem a pé, é ótimo. Olha, e... Agora também há universidades para pessoas da terceira idade, sabias? Sabia. O norte do país está cheio de universidades para a terceira idade, que é uma coisa muito bonita. Quer dizer que um certo abrandamento que houve na tua carreira, ou seja, a gente deixou-te de ver menos, é também provocado por ti. É provocado porque tu precisaste reformular um bocado a tua vida. Claro que sim. Porque é uma coisa, por exemplo, eu como teu amigo e ouvinte, sempre atento, às vezes sinto falta de te ouvir mais. E questiono muitas vezes o que é que terá acontecido, mas dá-me a sensação que tu próprio, hoje em dia, provocas uma certa calma. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa um bocadinho controversa, não estou de acordo com muitas coisas que se passam em Portugal, designadamente na divulgação da música portuguesa. E isso vai às pessoas que têm as rédeas na mão da música portuguesa em parte. Designadamente, quais são os teus pontos principais? Designadamente as pessoas que estão à frente da televisão. Eu digo sempre na brincadeira que Portugal e a Albânia são os únicos países da Europa que não têm um programa semanal de música portuguesa. E é um facto, é o desenraizamento total das pessoas, dos jovens também, o excesso de música estrangeira. Algumas pessoas que estão à frente dos sítios não estão nos sítios certos, porque deveriam estar noutras áreas, e controlam muita divulgação da música portuguesa no mau sentido. E isso é assim, e é pena que seja assim. Gostavas que nós fôssemos um bocadinho mais defensores do nosso produto, tipo espanhóis? Não é tipo espanhóis, é como os espanhóis. Como os espanhóis. Como os espanhóis, como os franceses. Com unhas e dentes, não é? Sim, sim. Os espanhóis tiveram a coragem de pôr, sei lá, uma Paloma São Basílio, que em Portugal seria uma cantora de segundo plano. Se tivesse nascido em Portugal, repara, se tivesse nascido em Portugal seria forçosamente uma cantora de segundo plano. Tiveram a coragem de pôr no final dos Jogos Olímpicos e na Expo em Sevilha como uma grande estrela do país deles, e a Rocío Dúrcal e toda essa área de cantoras, e fizeram-no muito bem, porque assumem as suas raízes, a sua forma de estar na música, as suas origens musicais. Isso é muito bonito da parte deles. E esse orgulho falta-nos um bocadinho? Eu acho que era preciso, eu não direi faltar, era preciso termos mais. Bom, e isso então, em ti como é que se refletiu? Sentes que abrandaste um bocadinho? Sentes que perdes mais tempo com os teus irracionais do que propriamente? Eu também tenho estado numa editora que não reconhece muito que não reconhecia muito a minha criatividade. Está numa área de, sei lá, música pesada. Sabes aquele esquema, não é? Mas aquilo... Então eu refugiei-me nas minhas tamanquinhas, como dizia assim, e esperei que aparecesse qualquer coisa, que alguma pessoa gostasse de mim outra vez. E realmente, recentemente, tive a grande felicidade de assinar um contrato de 5 anos com o BMG, com o meu grande amigo Tosé Brito, e estou muito contente por voltar e estou a gravar um álbum de baladas, que é no fundo aquilo que as pessoas gostam de me ouvir cantar. Pois, mas de qualquer maneira a música que tu fazias há uns anos corresponde aos heavy metal de hoje em dia. Os gritos, os berros dos anos 60 estavam para nós na altura, como hoje em dia estão os acordes estridentes. Eu gosto muito da criatividade. Eu estou muito por dentro da criatividade da atual música portuguesa, mas mais do lado étnico do que do lado rockístico, digamos. Viste o último Festival da Canção? Não. Eu participei no penúltimo. Eu sei, no penúltimo. No último apareceram músicas que me fizeram lembrar cópias más da balada del Rei Dom Sebastião. É? Mas é uma devias ter visto, não é mau. Sentias-te um bocado orgulhoso. Hã? Não, eu gostei, foi na Chuva de Estrelas. Outro dia
um puto que apareceu nas Tuas Estrelas a cantar música, É verdade, eu nasci verdade. para a música. O que é que se sente na altura? É bom, não é? Senti-me muito feliz, senti-me muito compensado, achei-me um piadão. De qualquer maneira, há uma certeza que tu podes ter, é que a história da música ligeira é indissociável de ti. Tu tens uma quantidade tão grande de êxitos que, por muitas evoluções que venhas a ter para o futuro, há uma zona na música ligeira, ali entre os late Sim, sim. 60s e os anos 70, que são indissociáveis de ti, porque foram êxitos atrás de êxitos. E agora, repito, estavas muito mais empenhado na altura em compor, estavas especialmente eu continuo inspirado. A escrever, continuo a contar, acho que canto neste momento muito melhor do que cantava nos anos 60 ou 70, e continuo a escrever, só que... Então o que é que mudou? Mudou o mercado? Porque muda o mercado e é normal, as pessoas têm, é tudo cíclico. De resto, se eu marquei na música portuguesa nos anos 60 e 70... Posso dizer uma coisa terrível? Achas que o Rui Veloso foi o José Cid da viragem dos anos 80 para os 90? Não, acho que o Rui Veloso tem um espaço fantástico na música portuguesa. Não estou a falar em termos comparativos artísticos, não. mas em termos do público, do tipo de implantação. De forma nenhuma, o Rui Veloso tem o público dele, eu tenho o meu público e acho que há espaço para toda a gente, e na música portuguesa não há uma via, há várias vias para a música portuguesa, para a cultura portuguesa também. O Rui Veloso é um dos músicos que tu respeitas muito, o Luís Represas também, o Fausto também, eu sei. Muitíssimo Fausto. E já acabou a tua psicose anti-Marco? Muitíssimo, um gênio. A tua psicose anti-Marco Paulo já acabou? A tua psicose anti-Marco Paulo? Não, isso passou, foi meia época. Eu acho que Marco Paulo é a verdadeira star que a música portuguesa precisava. Tem grande criatividade, um talento imenso, uma presença enorme. Deve ser o sex symbol de todas as mulheres deste país. Eu acho que o Marco Paulo é realmente a vedeta que a música portuguesa precisava e acho que sim. Palmas para o Marco Paulo. Palmas para o Marco Paulo. Desde que eu vi o Dr. Álvaro Cunhal a aconselhar o voto no Dr. Mário Soares no final da primeira volta, que eu não me lembro de ver uma mensagem tão pouco verdadeira, mas está bem. Desculpa lá, o programa com a verdade me enganas é teu, não é meu. Há ali uma miúda amorosa, que é, entretanto, a tua mulher há quanto tempo agora? Porque, entretanto, o tempo passa tão depressa que eu já não me lembro. Há 4 aninhos. Olá, querida, está boa? Como é que vocês vivem? Eu sei que a menina é uma mulher de trabalho, não se limita a ser uma dona de casa e de muito trabalho, não é? Já fui mais. Agora está mais calminha. Já estou mais calma, de maneira que vivemos um pouco mais em comum que vivíamos antes e desfrutamos os dois o mais possível. Porque eu lembro-me que houve fases grandes em que a menina estava a dar ao coco no Porto, enquanto o Zé ia brincando com os seus cavalinhos em Mugofores, não é? E vocês tinham assim Nos entretantos. Não direi isso, mas encontravam-se esporadicamente nos fins de semana, não é? Era de encontrarmos nos fins de semana, porque a minha vida não nos proporcionava de outra maneira. Agora, a vida modificou-se e já estamos mais juntos. E tem paciência para o artista? Tenho. Não, tenho. Não. E acha que vão calmamente os dois envelhecer a aturarem-se um ao outro? Esperamos que sim. Tudo leva a crer que sim. Leva a crer que sim, não há nada em contrário. Olha, isso dá-me uma grande alegria, porque eu adoro este amor desta jovem que tu resolveste endrominar e muito bem. Se bem que tiveste uma outra querida mulher antes desta. Endrominar é uma palavra terrível, desculpa lá que Acha? Tu hoje em dia estás muito crítico em relação aos meus neologismos. Não pude dizer abrilhada que ficaste aflito. Endrominar também não. Eu acho melhor minar. Acho melhor minar. Minar. Está bem, pode ser minar. Olha, meu caro Zé, houve outra mulher que esteve ligada a ti mesmo de carreira, que é a Maria Armanda, de quem continuas a ser amigo. Sou amigo, acho que o casamento é uma instituição que pode não ser eterna, se for eterna é possível, e a minha separação com a Armanda foi uma relação de pessoas muito amigas e que se respeitam. E olha, tem piada, ela faz hoje anos. Engraçado. Parabéns, Armandinha. Parabéns, minha grande companheira de viagem, não é? E realmente, eu acho que a amizade é um sentimento que é fundamental as pessoas cultivarem e manterem, acho que é fundamental. Temos aqui perguntas que os nossos jovens concorrentes tentaram responder. A primeira diz que, na sua carreira, qual o momento mais empolgante? A atuação do 1111 em Vilar de Mouros, o vencer o Grande Prémio de Tóquio ou ganhar o Festival FTP da Canção? Lembras-te de ir a Vilar de Mouros nesta altura? Muito bem. Quem é que fazia parte de 1111? Era o José Brito, era eu, era o Michel e era o António Muniz Pereira.
nessa altura. Cantou Elton John em Vilar de Mouros. Foi a primeira vez que eu vi Elton John ao vivo. Deve ter marcado com certeza. Manfred Mann, também. O Elton John é um dos teus ídolos? Eu gosto muito da criatividade do Elton John. Acho que é um cantor que se mantém sempre com belíssimas músicas e com grande criatividade e com muita qualidade musical. Não tens inveja da gente não poder ter carreiras com a extensão das que têm os nossos colegas ingleses e americanos? Não, eu tive hipóteses internacionais a todos os níveis. Gravei em Londres nos anos 70 para a Decca Inglesa, gravei em Los Angeles para a Family nos anos 80. Tive hipótese de fazer uma carreira belíssima na Austrália, cantar em inglês, na África do Sul também. E não me senti bem, eu nunca me sentiria bem nesses países. Sei lá, dou-te um exemplo, por exemplo, de Júlio Iglesias, que vive completamente num túnel de ouro. Eu sinto-me que sou uma pessoa real, eu gosto mais de viver em Mugfores ou na Chamusca, ou encontrar os meus amigos de infância e poder ter tempo para viver a minha vida e não viver uma vida fictícia, percebes? De estar, não tenho pachorra. Eu também sou um grande mentiroso. Não, mas eu estou a falar a sério. Eu estou a falar muito a sério. Acredito até porque passa-se rigorosamente a mesma coisa comigo. Eu não teria jamais paciência. Tu és muito engraçado, mas mentiroso não és. Não, é verdade. Eu não teria coragem de ter uma vida de prisão. Aliás, nós estávamos a falar nisso ao jantar. Cada vez damos mais valor aos nossos momentos livres. Acho que o que é importante é as pessoas serem felizes e sentirem-se bem. E duvido que com uma carreira internacional se tenha muita paz e muito tempo livre. Duvido. Não tens nada. Não tens tempo nenhum. No outro dia eu ia falar com a Betinha, a Elizabeth Taylor, minha grande amiga, estava a dizer isso mesmo. Estava a dizer, filho, sabes lá, não tenho tempo para nada. Ganhar o Festival RTP da Canção também não foi a resposta que tu escolheste. Não, foi Tóquio. Vencer o Grande Prémio de Tóquio quer dizer que nenhuma das equipas acertou. Porquê? Porque Tóquio para mim foi... Eu não esperava nada o que aconteceu. Eram 42 países e estava muita gente importante em Tóquio. Estava Elton John, cantando pela Inglaterra, estava a Simone, brasileira, estava os Água Viva, por Espanha. Pelos Estados Unidos estava Gilberto Sullivan, que era um grande... In a little while from now... Eu cantei isso no outro dia. Gilberto Sullivan, lembra? Cantei isso no outro dia e a tua música era um bocado inspirada nessa do Gilberto Sullivan. Vagamente. Tinha esse tipo de onda. A good composer never borrows, he steals, you know. Não, mas nós andamos... Podem legendar depois este bocadinho, se faz favor. Eu costumo sempre dizer que a arte é recriar. Está tudo feito. Eu tenho a gravação ao vivo em Tóquio e ainda hoje me espanto como é que eu consigo cantar assim. Eu às vezes baldo-me a cantar ao vivo. E realmente ali não, foi muito bonito. E Portugal, pronto, não fui eu só eu, foi Portugal. Tu era aquela ontem eras a menina mais alegre e mais ladina que eu já conheci. E foi uma forma, para mim foi uma forma de poder finalmente divulgar um pouco a nossa música. E aí, em Tóquio, foi a minha gravação ao vivo, para mim é memorável, faz muito parte da minha carreira. E depois a simpatia e o inesperado, porque foi uma coisa inesperada. Em que lugar ficaste? As coisas... Portugal ganhou esse ano, eu ganhei o Grande Prémio de Tóquio. Foi muito bom. E quando se ganha, recebe-se o quê? Foi pouco divulgado. No ano 75... um pacote de arroz. No tal ano 75, eu era um cantor um bocadinho maldito, não é? Como é que tu tens cantigas proibidas antes de 25 de Abril e depois de repente passas a cantar maldito? 28 canções proibidas antes de 25 de Abril. E eras considerado um enfant terrible e depois logo a seguir te enfiaram... É tão simples como... Eu sou um cantor e esta afirmação que eu vou fazer pode ser muito polémica e vai de certeza aparecer nos jornais, as pessoas vão ouvir isto e vão pensar 3 vezes. Eu, antes de 25 de Abril, havia já uma ala que era uma ala de esquerda que cantava. Eu estava nessa ala de esquerda de oposição ao regime e essas 28 canções foram proibidas exatamente porque eram canções que, digamos, faziam um bocadinho de comichão ao regime salazarista e marcelista. Só que eu não estava numa área de cantores engagés. Eu estava numa área sacarneirista. Fui sempre social-democrata e continuo a ser. E já nessa altura, não é? Claro, lógico. E porque eu acho que é o sistema... A social-democracia acho que é o sistema mais justo, o sistema que defende melhor as pessoas, de geral. Como tu dizias do Zé do Telhado, que rouba aos ricos para dar aos pobres. Essa gostei. E, lógico... Era Robin Hood. Exatamente. E eu acho que o facto de eu não ser propriamente um cantor engagé, estar